Fui alfabetizada. Meu nome é Raimunda, todos aqui me chamam de Santinha, ninguém me chama de Raimunda, só os professores na hora de assinar a prova. Eu vim de Minas Gerais, fui alfabetizada por lá. Na minha época, década de 50, eu era um curso primário, depois do primário eu fiz uma admissão ao ginásio, depois estudei um ano e pouco, aí precisei de vir. Meus pais, né, mudaram por aqui, aí eu vim para o Rio de Janeiro, aí dificultou, aí eu não pude estudar não, porque eu vim morar em bairro de pouca iluminação, ônibus de hora em hora, e logo também eu fui trabalhar, né, precisava trabalhar, família grande. Aos 18 anos eu ingressei no trabalho, trabalhei na Compactor, trabalhei por uns 5 anos, e depois me casei, aí fui constituir minha família, né? Eu não trabalhei mais não para fora, assim, sempre fazendo alguma coisa em casa. E nunca mais estudei, que era uma pena, eu sempre tinha vontade. Até tinha um Instituto Brasil, se não me lembro, se não me falha a memória, acho que era isso, por correspondência, e eu tentei, recebia muitas cartas. Mas aí depois acabei desistindo, as crianças eram pequenas, eu acabei não tendo tempo para isso. Aí depois que meus filhos cresceram e tal, agora que eu acordei para a vida e me deu vontade de recomeçar. E não tenho arrependimento nenhum. Meu nome é Ana Rita, estou com 76 anos, vou fazer em janeiro. Estou com 7 filhos e a Nicinha, grávida da Nicinha, com 8, bem dizer. Sofri muito, mas nunca estudei. Estudei uns tempinhos aí, logo assim que ela era mais nova, mas também foi pouca coisa e não foi. Era a minha vontade era estudar, porque meu pai não deixava a gente estudar porque dizia que a gente escrevia que era com o namorado. Eu tenho 48 anos que eu moro no Babi. Quando eu cheguei no Babi, na rua que eu moro, pode falar? Na rua que eu moro tinha 3 barracos de tauba. No ano passado na minha porta, mas um barco fazia dó. Agora não, agora está no asfalto. Me chamo Isaac, tenho 18 anos, sou do Colégio Malvino José de Miranda e trabalho no aviário, sou atendente. Então, quando minha mãe era casada com meu pai, eu estudava, não trabalhava porque o meu pai bancava. Aí quando meu pai saiu de casa, aí eu comecei a trabalhar e estudar. Aí ficou cansativo pra mim, sabe? Aí eu falei, gente, tem que fazer uma coisa. Ou eu paro de estudar, ou eu paro de trabalhar em minha casa. Aí eu pensei, então eu vou parar de estudar e comecei a trabalhar. Eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Emílio Pedersani, 88 anos. Verdadeiramente nós não sempre paramos de estudar, porque nós estudávamos na casa de vizinhos, na casa de amigos, não tinha aula nessa época para quem trabalhava no interior. Então, com 12 anos, o período que nós paramos de estudar na casa do vizinho por causa de um serviço que os pais davam para a gente. Então, mais ou menos com 50 anos, eu tentei voltar a estudar, não, por não ter um eixo para mim estudar, não tenho possibilidade. Então, agora, em 2020, apareceu o eixo, então eu estou integrando, estou querendo continuar estudando até me formar. Eu acho que eu não posso parar naquilo que eu tenho desejo de fazer. Meu nome é Ailton,
Profissão, foi um supervisor de um condomínio, tenho 71 anos. Eu parei porque meu pai falou assim, você quer ter filho barbado é gato. Eu me senti envergonhado no momento e entrei para a escola, fui trabalhar, comecei a trabalhar. Eu estava com 18 anos quando eu parei. E não voltei, fiquei em casa cuidando de filhos. Mas eu, como sempre busquei aprender, então para mim eu sempre levei de boa. E sempre incentivei meus filhos a estudar. Por eu não ter estudado, então eu fiz questão que os meus filhos estudassem. O meu filho mais velho, ele se formou em 2 faculdades, o outro agora vai se formar no ano que vem em Direito, vai ser advogado. Olha, toda a vida nunca me faltou vontade de estudar. Só que é aquela coisa que não tem quem deu empurrãozinho. Então esse ano eu achei quem desse, então. E quem deu esse empurrãozinho foi as minhas 2 netas e a Bárbara. A Bárbara foi lá na minha casa, foi lá na minha casa e fez a minha matrícula na minha casa e falou, Dona Ana, no dia que não for ninguém comigo, não. Dona Ana, enquanto você estiver estudando e eu for professora da noite, eu te levo em casa. E ela me levava, e até de volta. Então, eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa que você me vê o tamanho que eu tenho de ver minhas netas e minhas bisnetas me ajudando. O meu bisneto vai me dar lição lá em casa, gente. Olha só. Quando eu dei um pedacinho do negócio que essa menina levou, não, a Camila, o painel que ela levou, né? Quando eu vejo aquele negócio, quando ele chega lá em casa, que eu leio um pedacinho daquele painel, ele diz, uai, papai! Tem que ver. A felicidade. E eu estou muito feliz com isso. O meu objetivo é ler um pedaço da Bíblia junto com meu neto e meus filhos na igreja. Eu sou católica, o meu objetivo é esse. E minha alegria maior que eu tive na minha vida esse ano foi eu ter ido tirar a minha identidade sem precisar de botar a colinha e sem precisar de botar o dedo. Isso para mim foi tudo na minha vida. Eu cheguei na sala de aula, eu cheguei, alegria, todo mundo percebeu. Depois de um certo tempo de casado, eu acho que 10 anos, por aí, 10, 11 anos, o meu marido ele quis trabalhar por conta própria e montou um mini mercado que era atacado e varejo. E eu ajudava muito, muito. Eu até agradeço. Nessa parte eu desenvolvi muito matemática, contas, a gente nem usava calculadora. Trabalhei, ajudei bastante por um determinado tempo. Depois eu vendi roupas. Eu tinha uma lojinha abaixo assim na minha casa e fiz quentinhas, fiz salgadinhos, muita coisa. Parada eu não fico. O meu marido é daquelas pessoas de um pensamento mais antigo, me podou bastante. E ele achava que trabalhar em casa tudo bem. Para depois de casada, não. Foi uma imposição que ele fez, que eu me arrependi plenamente. Eu te confesso que hoje eu posso falar, né? Que eu me arrependi, ele me pediu para deixar o meu trabalho e eu deixei para casar, entendeu? Eu agora sou uma mulher livre, eu não fui tão livre não, viu? Tive bastante impedimentos, mas agora eu sou livre. O que me motivou a voltar a estudar foi mais assim, eu parada assim, sem fazer nada, depois da Covid, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim, sem uma atividade, não é? Eu já com essa idade, eu tinha medo de ficar doente, ter uma demência, um Alzheimer. Aí eu falei, não, melhor eu voltar a estudar. E a minha tia me ajudou muito, assim, com conselhos. É fundamental conselhos para esses jovens aí que estão pensando em sair. Ela me aconselhou muito, ela falou que me amava, falou que eu precisava estudar, terminar os estudos. Ela comprou lápis, caderno, mochila. Ela me ajudou muito, eu sou grato a ela. Eu vivi cada coisa na minha vida, cada luta. Quando eu fui para casa da minha tia, se vocês soubessem como eu estava no coração. Cara, quando semana passada eu estava na aula de história
e eu olhando assim para a parede assim, e eu vi um quadrozinho que estava escrito lá: se você pode sonhar, você pode fazer. Gente, isso faz toda a diferença. Eu tenho um sonho de ser pregador da palavra. E minha mãe fala para mim: olha, se você quer ser um pregador da palavra, você tem que ter um conhecimento vindo do estudo, assim, do colégio. Eu falei: show, eu tenho um sonho, então eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Então é por isso que eu estou aqui, e é por isso que hoje eu alcancei muita gente também, muito jovem também, que está pensando em desistir, que tem um sonho. Se ele tem um sonho de ser alguém na vida, ele tem que fazer alguma coisa, sabe? Tem também que ter a união na parte assim dos alunos. Tem um ditado que diz que a união faz a força, é verdade. E é preciso ter também um carinho, um amor. Eu sempre tive essa vontade de retornar, mas como os filhos eram pequenos, então nunca dava para eu retornar. Aí foi passando o tempo, e eu resolvi agora, no ano passado, resolvi voltar. E eu vi uma reportagem, aí eu vi que aqui estava tendo um EJA, bem próximo à minha casa. Eu falei assim: agora, porque a distância também me deixava um pouco apreensiva. Eu falei assim: vou estudar em um local muito longe. Eu estou estudando aqui no Maria Lúcia Sindra. Eu tenho até opções de vir só fazer as provas, mas como eu tenho mais dificuldades, assim, eu venho para esclarecimento, e nós temos professores individuais, viu? Que ajuda muito, tira todas as nossas dúvidas. Tem professores que falam assim comigo, quando eu tenho alguma dúvida, assim, o que eu estudei, o que eu aprendi, é só começar, volta tudo na minha memória. Mas o que é novo, para mim, eu sinto dificuldade, claro, né? Eu falo para eles: eu não tenho mais aquela memória boa do antigamente, não. Aí eles falam: vai, dona Santinha, a senhora sabe. Eu falo: não, mas clareia para mim um pouquinho a minha mente. Meu boletim tá bonitinho, com notas boas. Eles me acham uma aluna exemplar, viu? Até fico vaidosa, porque são os filhos. Estou gostando muito. Cada um faça o que puder e não deixe de estudar, porque isso faz muita falta. Porque tem gente que falou para mim assim: você vai estudar da sua idade? Eu falei: eu acho que nunca é tarde para se começar. Quem sabe da minha vida sou eu. Já de quando minhas filhas, meus filhos, meu neto, meus bisnetos apoiam, eu estou rica. O conselho que eu posso dar para ele, que eu mostrar para ele que eu estou com 71 anos e o aprendizado é muito bom. Rapaz, eu estou na escola, é o melhor meio de se viver. Existe. Que hoje o ensino está bem melhor do que na minha época, né? E a facilidade também é muito grande, né? Eles têm uma facilidade enorme, né? E com a informática, com a tecnologia, dá um suporte muito grande. Então eu acho que não há motivos para que eles desistam. Eu acho que é mesmo a preguiça, a não vontade de estudar. Porque hoje também as meninas, por exemplo, elas podem trazer os filhos, então tem todo esse suporte. O conselho que a gente pode dar para essas pessoas é incentivá-los a eles voltar a estudar, voltar a fazer aquilo que amanhã depois pode ser aproveitado. É dar conselho para não parar, continuar estudando, porque olhar para mim com 88 anos querendo estudar, que eles possam fazer a mesma forma. Tem vontade, se esforce um pouquinho e venham, porque nós não temos nada a perder, não é? E quanto mais a gente souber, melhor. E eu acho que, puxando a nossa mente, eu acho que nos ajuda muito em tudo, viu? Melhora o humor, você tem companhia o tempo todo, tem os colegas, tem os professores, a direção. Eu acho ótimo. Quem sabe eu possa chegar em algum lugar a mais, né? Quem sabe? Se você pode sonhar, você pode fazer.